Como é enfatizado muitas vezes por mim, quando o assunto é poder, as pessoas tendem a enxergar de forma superficial, de forma rasa. Sempre que necessário, destacarei isso, pois os vídeos alcançam pessoas diferentes. De primeira vista, Guy pode parecer muito mais poderoso, por causa da sua incrível velocidade e força física. Mas é óbvio que poder não se resume a isso. Assim como Guy se destacará em algumas características, Kakashi se destacará em outras. Kakashi inclusive tem mais aspectos de destaque, já que basicamente Guy se resume a Taijutsu, que inclui aí também a força física e a velocidade. Agora o ninjutsu, inteligência, genjutsu, poder ofensivo e até mesmo poder destrutivo será destaque para o Kakashi. Isso pois presenciamos o alcance destrutivo do Yagai, o ataque mais poderoso do Guy, e não tem o mesmo alcance que o Susanoo perfeito, que pode varrer montanhas apenas com balançar de sua espada. Mas claro que o Yagai é mais letal. Para entendermos como seria esse confronto, temos que entender primeiro qual seria o maior desafio para ambos. Podemos imaginar que para Kakashi, o maior desafio seria a velocidade. Então, como possivelmente contornar isso? Kakashi é obviamente mais lento que Guy, mas mesmo assim, o Hatake tem uma velocidade considerável. Mas o principal destaque aqui vai para o Dojutsu que ele porta, o Mangekyo Sharingan. Dojutsu esse que prevê movimentos. Não só isso, como no caso do Kakashi em específico, o chakra presenteado por Uchiha Obito detinha do chakra Rikudou, o que elevava todas as capacidades do Kakashi, inclusive as capacidades do Mangekyo Sharingan. Um olho tão rápido que prevê movimentos. Agora com suas características elevadas, mesmo com o auxílio do chakra Rikudou, o novo status de velocidade do Kakashi não o colocava parelho de seu rival Gai Sensei, mas ele não precisava. A única coisa que Kakashi precisava era visualizar os movimentos e seu novo Dojutsu lhe oferecia tal capacidade, onde que com suas novas capacidades, Kakashi foi capaz de prever o ataque da Kaguya e evitá-lo. Kaguya que segundo Zetsu estava mais rápida que antes, e Kakashi ressalta a velocidade do seu ataque. Kakashi não precisava ter velocidade corporal para desviar. Com o Mangekyo Sharingan, ele poderia prever o ataque e ativar o Kamui a tempo, ficando assim intangível. E por falar em Kamui, vamos para o que seria a maior dificuldade para Guy, a intangibilidade do Kamui. Mesmo sendo bem mais veloz, acertar Kakashi em cheio seria um problema e tanto para Gai Sensei. O Shinobi teria que dar ao fato dele ser limitado a causar danos físicos e seu adversário ter uma resposta perfeita para isso, a capacidade de ficar intangível. Segundo os dados, a intangibilidade do Kamui dura por 5 minutos. O problema é que Guy provavelmente não teria esse tempo. O último portão não é nada duradouro, portanto, Guy precisaria de urgência. Mas como superar isso? Antes de dar essa resposta, vamos analisar outras coisas primeiro. Como Guy basicamente só tem seus golpes, nos resta analisar a mais o Kakashi, que temos aqui o Susanoo perfeito, a Shurikens Kamui e o Kamui à distância. Em relação ao Susanoo, não vejo sendo um problema para Guy destruí-lo. É importante destacar que Kakashi pode ficar intangível, e segundo o databook e os feitos, o usuário do Susanoo perfeito pode usar suas técnicas através do Megazord. Mas claro que tem suas exceções. Não vamos ver um Susanoo perfeito soltando Amaterasu pelo olho, por exemplo. E já temos a resposta se Kakashi conseguiria ou não tornar seu Susanoo intangível. Segundo o databook, o usuário do Kamui não controla o que ficará intangível. Acontece de forma inconsciente. Isso significa que o único papel do usuário é ativar a técnica. A partir daí, ela agirá sozinha, ignorando tudo que ela reconhecer como tangível. O que podemos entender é que o que já estava em contato com o usuário antes da ativação será influenciado também, assim como foi com Sasuke e com Gubai. Acontece que durante o ataque da Kaguya, Kakashi, que não tinha velocidade para desviar, previu o ataque com o Mangekyo Sharingan e ativou a intangibilidade. O resultado disso foi que o seu corpo ficou intangível e o Susanoo foi destruído. Portanto, Kakashi não é capaz de tornar o Susanoo intangível, pois a ativação da técnica tornou só seu corpo intangível e ele não controla o que ficará intangível. O ponto a se considerar não é nem que Guy poderia destruir o Susanoo, mas sim que a partir do momento em que Guy pode destruí-lo, Kakashi perde a sua capacidade
capacidade de lutar voando. Claro que mesmo que Gai possa destruí-lo, ainda compensaria Kakashi usá-lo para evitar um dano maior. Mas assim como Gai, Kakashi também tem pouco tempo com esse chakra, então usar um gigantesco de puro chakra sabendo que seria destruído, poderia ser uma ideia não muito boa. Temos a Kamui Shuriken, que convenhamos que Gai não teria problema para desviar, e temos também o Kamui à distância, que por conter ambos os Mangekyo Sharingan e ainda o upgrade do chakra Rikudou, a velocidade de sucção seria surreal. Mas Gai nessa forma se comporta em constante movimento, o que dificultaria o foco da visão do Kakashi, que para o Sharingan em si não seria um problema, mas se Gai ficar andando ao redor dele, aí não vai depender só da velocidade do Dojutsu, mas sim da velocidade corporal do Kakashi, além de ter uma velocidade absurda, o que iria permitir que o mesmo escapasse mesmo se atingido, assim como Deidara quando enfrentou tal técnica. Agora, tendo tudo isso na mesa, quem ganharia? Gai Sensei. Claro que não é uma certeza absoluta, mas eu vejo Gai tendo um percentual maior de chance de vitória. Para isso, temos que entender como funciona o Kamui. Como já disse anteriormente, a técnica funciona de forma automática, reconhecendo o que for tangível. Itachi, que explorou a fraqueza do Obito, entendeu que o Amaterasu seria a fraqueza perfeita para o Uchiha. Ele só não contava que Obito teria um Sharingan reserva com o Izanagi programado com Tensha-Fuin. Tem um vídeo sobre isso no canal, que é o vídeo sobre todas as vezes que Obito morreu. Ah, mas o Obito atravessou o Rasengan do Naruto, o Chidori do Sasuke e até mesmo os papéis bombas da Konan que estavam com fogo. Primeiro de tudo, devemos entender qual é o objetivo do Rasengan e do Chidori. Isso, pois é possível tornar chakra tangível. O Susanoo é basicamente isso. O foco do Rasengan e do Chidori é causar dano. Portanto, os usuários os torna tangíveis. O Chidori, apesar de Raiton, não é um raio natural. O principal foco do Raiton é suas características cortantes, usadas muitas vezes para atravessar o inimigo. E isso é ressaltado no databook e em seus feitos. Portanto, é como uma lâmina altamente afiada. Quando Sasuke ataca o Obito com o Chidori, o Uchiha fez uma análise interessante. Ele percebeu que, assim como antes, seu ataque atravessou o mascarado. E o que o Kishimoto fez após isso? O autor adicionou uma frase do Uchiha concluindo que qualquer coisa ele eliminava o Obito com o Amaterasu. Ou seja, era uma análise do Sasuke sobre o que o Itachi fez e uma confirmação do autor que o fogo seria perfeito contra o Obito. Também temos o Obito atravessando a mão de chakra do Naruto, mas é a mesma coisa da situação do Chidori e Rasengan. A intenção daquele ataque foi causar um dano físico no Obito. Portanto, assim como um Susanoo, a mão de chakra do Naruto era tangível. Já a situação dos papéis da Konan, ela levanta uma discussão não muito clara. Vai muito de quão justo será o fã. Entretanto, eu não nego as intenções do autor, que para mim são muito claras. Portanto, eu tenho uma análise da cena. Se olharmos pelo mangá, que é a única fonte 100% confiável, vamos perceber que de fato tem fogo saindo dos papéis. Mas assim que os papéis começam a atravessar o Obito, o fogo fica para trás, na direção contrária, como se só o papel tivesse atravessando. Não só isso, como após a explosão, podemos perceber fumaça saindo do Obito enquanto ele caía, o que não deveria se ele tivesse ficado intangível para a explosão, sinalizando que ele foi acertado. Mas as principais características que podemos perceber nesse momento é que mesmo com a intangibilidade ativa, a gravidade do planeta exerce força sobre o corpo do Obito, o que significa que a técnica não funciona contra a gravidade, já que ela não é tangível. E outra coisa super importante que podemos perceber é que seu manto da Akatsuki está balançando ao vento, o que significa que sua técnica também não faz com que o vento atravesse por ele. E aí entra a vitória do Gai, pois com o elefante do anoitecer, Maito Gai golpeia o ar, criando assim canhões de ar. Ou seja, o Kamui não iria funcionar contra isso, e obviamente Kakashi não iria aguentar essa sequência de canhões de ar, dando a vitória para Maito Gai. Importante destacar que sim, Gai iria perder sua vida após isso, mas isso não significa um empate. Se Gai tivesse derrotado Madara, Gai teria ganhado mesmo que perdesse sua vida após isso. Só seria um empate se ambos tivessem colidindo o ataque e ambos tivessem caído. Portanto, vitória de Gai Sensei.